Mensagens de sabedoria para refletir. Em um poço fundo, ali vivia um sapo. Ele vivia muito satisfeito morando naquele poço, pois ele nunca tinha visto além dos seus limites. A única coisa que ele conseguia ver naquele poço era um pedacinho do céu pela abertura daquele fundo poço. Nada além disso. Certo dia, um outro sapo, que morava fora daquele poço, em um lago grande, chegou à beira daquele poço e viu aquele sapo sozinho, no fundo daquele poço. Ele então decidiu descer para conversar um pouco com aquele sapo. Então, entre tantas conversas, o sapo, que conhecia tantas outras coisas, começou a contar àquele sapo que vivia no fundo do poço. Começou a contar sobre o mundo que ele conhecia além do poço. Ele começou a falar o que existia fora daquele poço. Tinha rios muito grandes, pássaros, lagos, florestas imensas, entre muitas outras coisas encantadoras. O sapo que vivia no fundo daquele poço ficou admirado com a história, mas também ficou com muito medo e com dúvida. Ele não conseguia imaginar que poderia existir algo tão grande e lindo além do limite estreito daquele poço. Então, aquele sapo duvidoso começou a perguntar: como ter certeza que você está falando a verdade? Como posso acreditar que existe um mundo tão grande além desse poço? O outro sapo respondeu com toda firmeza e clareza: é muito simples, meu amigo. Você só precisa pular desse poço e verás com seus próprios olhos um mundo além desse poço. O sapo que vivia naquele poço fundo duvidou e ficou muito preocupado com o desconhecido. Mas ele ficou muito tocado com tudo que ele ouviu e almejava muito descobrir a verdade, se realmente existia tudo aquilo que o sapo do lago falou. Então ele decidiu ir junto com outro sapo. Então os dois deram um salto alto para fora daquele poço. Assim que eles saíram do fundo daquele poço, o sapo que ali morava ficou admirado com a vastidão do mundo. Como era grande fora daquele poço. Ele conseguia ver grandes coisas lindas e admiráveis. Então ele viu que tudo que o outro sapo falou era verdade. As árvores verdes, exuberantes, a imensidão da lagoa e as montanhas majestosas. Era um lugar, um mundo muito além que ele podia imaginar ou ter imaginado um dia. Então, o sapo começou a mostrar as maravilhas do mundo. E assim, exploraram junto aquele mundo cheio de cores e lindo. E o sapo do lago, que já conhecia tudo aquilo de perto, então mostrou ao sapo do poço lugares incríveis e paisagens deslumbrantes. Enquanto eles exploravam, ele percebeu o poder do silêncio. Enquanto ele vivia no poço, ele nunca tinha ouvido sons da natureza perto dele. Mas agora que ele saiu do fundo daquele poço, na vastidão do mundo, além do poço, ele conseguia ouvir o canto dos pássaros, a calma das águas e o som suave da brisa. Aquele sapo do poço aprendeu uma grande lição muito valiosa naquele dia. Ele percebeu que o silêncio ajudou ele a se conectar com o mundo de maneira mais profunda. Ao permanecer em silêncio e ouvir, ele poderia apreciar melhor a beleza, apreciar melhor o som dos pássaros e da brisa, apreciar melhor a beleza e a sabedoria que o cercava. Muitas vezes, é necessário nós ficarmos em silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele se tornou mais grato e sábio por ter saído do fundo daquele poço. Essa é uma lição de vida que nos ensina que às vezes é necessário ficar em silêncio para nos conectar melhor com Deus. Nesse mundo agitado em que vivemos, parar para ouvir a voz do Pai é um grande desafio. Andamos de um lado para o outro, envolvidos com tantas atividades e distrações que temos dificuldade de silenciar os nossos pensamentos para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, Deus está falando conosco
mas nós não estamos ouvindo de tão inquietos que estamos. Para nós ouvir a voz de Deus, é necessário fazer calar todas as outras vozes. É necessário conhecê-lo também ao ponto de não confundir sua voz com a de mais ninguém. É necessário nós sossegar o coração, respirar fundo, relaxar e meditar em sua palavra. É preciso ter a tranquilidade de saber que Deus é nosso Pai e sempre terá melhor para nós. Que nesse momento a quietude de Deus seja derramada sobre o nosso coração. Que possamos parar tudo para ouvir a voz do nosso Deus. Ele tem para nós as respostas necessárias que precisamos. Nós precisamos falar com Deus, mas também precisamos ouvi-lo. Essa lição também nos ensina que precisamos sair da nossa zona de conforto. Estar confortável é bom, mas Deus não nos chamou para ficarmos dessa forma. Às vezes, nos acostumamos com a nossa vida na mesmice, nossa vida terrena, e não buscamos em Deus o que realmente devemos fazer. Uma das principais coisas que nos impedem que sejamos novas pessoas e alcançamos algo é aquele lugar onde você fica confortável. Não é ruim, mas talvez não seja excelente. Você nunca vai conquistar nada se você ficar na zona de conforto. Muitas vezes nós queremos algo novo, mas queremos permanecer sendo as mesmas pessoas e não dando o salto necessário da mudança.